Eu pensei em gravar esse vídeo dentro de casa, com silêncio, com luz perfeita, com tudo sob controle. Mas esse tema é sobre correr riscos. É sobre acreditar em si mesmo, acreditar que o mundo tem algo bom te esperando lá fora, aqui fora. E bom, aqui tem vento, não sei como é que vai estar esse áudio, tem carro passando agora, tem onda, tem gente, tem cachorro latindo, mas eu escolhi estar aqui hoje, me expor e trazer algo novo para vocês. Porque se a mensagem é para acreditar em si mesmo, ela precisa vir de um lugar real. E é por isso que eu trouxe aqui um pouco da realidade também que eu estou vivendo. Para quem não sabe, eu estou em Gran Canária, uma ilha nas Ilhas Canárias, pertencente à Espanha, porém muito próximo, na verdade, à África, muito próximo ali do Marrocos. E bom, se esse vídeo conseguir te inspirar, te lembrar da sua coragem, para mim já valeu a pena essa tentativa outdoor, e espero que essa minha pequena exposição aqui reverbere como um convite, na verdade, para você também se colocar no mundo e confiar mais em você e no seu trabalho. Vamos pro vídeo? Esse sentimento que você não é bom o suficiente. Mesmo quando você entrega tudo, quando todo mundo te elogia, a sala está cheia de palmas para você, você sente ainda que está enganando as pessoas, que não é bom o suficiente, que não é tanto o quanto essas pessoas estão falando, né? Isso no mundo dev é muito, muito comum, por diversas razões que são específicas da dinâmica da nossa profissão, né? Algumas das características, por exemplo, só para exemplificar aqui, a gente tem essa questão da comparação nos bastidores, né? Em ver algo, por exemplo, no GitHub, muito bem feito, ou um post no Twitter ou no LinkedIn, de alguém que fez aquele algoritmo maravilhoso, e a gente fica naquela coisa, caramba, que arquitetura, que coisa, que pensamento, que estruturação, eu nunca vou conseguir fazer isso, é demais pra mim, eu nunca vou chegar lá, sabe? Ou então aquele currículo perfeito, né, de 95% de match, tem todas as características que o currículo tá ali descrevendo e você ainda acredita que não é pra você, ou quando você sabe falar uma língua e ainda diz, não sei não, eu arranho, sabe? E não tem aquela postura mais, não, eu consigo me desenrolar. Não vai ser nativo, mas a gente vai conseguir ter uma comunicação. Então, essas pequenas coisas, ora um pouco autossabotagem, mas também com esse sentimento de não ser capaz, né? Deixa eu dizer uma coisa, o ponto é que essas pessoas que você admira, que você vê no Twitter, no GitHub, os desenvolvedores, né, à sua volta, o ponto é que a maioria deles também sente esse sentimento de síndrome de impostor. Eu também sinto essa síndrome. Por mais que eu tenha conquistado algumas coisas que antes eram wow pra mim, e hoje eu tenho outros sonhos e tenho outras perspectivas de carreira, né? Mas eu ainda continuo com esse sentimento, às vezes, de nossa, eu tô enganando as pessoas. E vou te dizer a diferença que talvez faça pra mim e pra esses desenvolvedores, né? A diferença é que, apesar de tudo, do medo, nós não decidimos ficar paralisados nele, sabe? Mover-se apesar do medo, apesar de duvidar, né, arriscar-me. E por isso que eu falei que esse vídeo era um pouco também sobre correr riscos, né? Mas eu vou mergulhar aqui com vocês hoje sobre esse conteúdo. Então, voltando lá para minha carreira inicial, lá aos 18 anos, né? Eu lembro que eu comecei a fazer freelance, né, com meu amigo Isaac. Hoje ele mora em Berlim, um dos meus melhores grandes amigos. Também engenheiro de software. Se vocês encontrarem ele no LinkedIn, pode dar lá um alô para ele. E eu lembro que eu ia para as reuniões, né, com ele em Salvador, e a gente sentava com empresas grandes, né, da área logística ali, a gente tem 18, 19 anos, e o cara, vocês conseguem entregar isso? É um sistema bem complexo e tudo. E eu, claro, pode sonhar, e a gente consegue aqui fazer todas essas regras. Fica tranquilo, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir. Eu lembro que Isaac, ele olhava pra mim assim com a cara de desconfiança, e logo depois da reunião, rapaz, como é que a gente vai resolver esse negócio aí, tá? Ele, tem Google, Isaac, vamos pra cima, vamos descobrir como é que faz esse negócio aí. E velho, 95% das vezes foi feita no prazo, foi feita da maneira que se esperava. Então tem muito dessa coisa de, apesar de, né, apesar do não estar pronto, né, essa questão do estar pronto, ela
ela não é específica só de desenvolvedor, né? As grandes tarefas da vida, né, quando eu converso com pessoas de diversas profissões, em diversas funções sociais também, vamos pegar aqui funções, por exemplo, ser pai ou ser mãe, a maioria das pessoas não estavam prontas para serem pais ou mães, elas viveram isso, né, apesar dos medos, das desconfianças, do medo de falhar, de não ser um bom pai, de não ser uma boa mãe, né? A maioria dos políticos, você acredita que esses políticos eles estão realmente todos muito confiantes que vão entregar tudo o que estão prometendo? Então, tudo é um processo de exposição, coragem, não se deixar, talvez, paralisado com o medo, né? E acreditar que você tem alguma coisa de bom para entregar no mundo, né? Não é ser também essa pessoa que está ali naquele medo e você, eu vou enganar essa pessoa no final das contas. Não. Esse sentimento, quando você trabalha, esse sentimento de eu tenho algo bom para entregar aqui, e apesar dos meus medos, das minhas dificuldades, dos meus pequenas falhas que ainda tá faltando aqui para eu completar e entregar tudo que essa pessoa espera, eu vou assim mesmo, sabe? Às vezes tem umas mudanças de iluminação aqui, porque eu faço uns breaks para falar com os cachorros aqui. Eu adoro cachorros, aí tem vários aqui, crianças brincando e tudo. Mas enfim, acho que muito do problema que a gente passa, né? Inclusive tem uma bola de cachorro passando aqui agora. Não sei se você vai encontrar isso aqui não. Muito do que a gente passa é essa questão da comparação global também, né? Eu acho que principalmente quando a gente fura a bolha do português e vai consumir conteúdo em outras línguas, em inglês, em francês, seja lá qual seja a nova superfície, né, que você conseguiu chegar ao cachorro. Pegou a bola aí. Acaba que você cria outros padrões de comparação, né? E isso é um pouco complexo às vezes, porque na verdade isso passa muito por uma ilusão, né? Uma ilusão de que essa pessoa é um real concorrente para a solução dos seus problemas aí no Brasil ou no contexto local que você está vivendo, né? Uma coisa muito específica sobre isso que me fez ver, caramba, não é tão assim, sabe? Quando eu fui desmascarando essa ilusão, né? Do globalismo estar presente no meu bairro, né? O cara de São Francisco vai tomar minha vaga, ou eu não sou bom para resolver a questão da padaria aqui ou do ERP do meu estado, porque existe fulano fazendo uma coisa mais complexa em Washington, ou em Paris, ou em Londres. Não é bem assim, né? Eu lembro que em 2018, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar em fintechs lá na França, cara, os caras estavam tão animados e fissurados com a grande inovação do Buy Now, Pay Later. E aí eu fiquei assim, caramba, não é possível. O que é isso aí, galera? Velho, você agora pode comprar e pagar em várias parcelas mensais, etc. Eu falei, velho, desde que eu nasci, todo mundo aceita parcelamento no Brasil local e até os gateways de pagamento surgiram já com a opção de parcelar, velho. Já tem mais de 10, 15 anos que roda tranquilamente lá no Brasil, né? Falando de gateway, né? E os caras ficaram assim meio chocados, assim, caramba. E aí você tem casos como o Pix, o Open Finance no Brasil, né? O que eu quero trazer aqui com esse case, né? É que muitas das vezes, né? A pessoa, ela é a pessoa técnica, né, mas ela não consegue pegar as nuances locais, né, então às vezes você coloca um cara muito bom de Paris para resolver as questões do boleto numa equipe brasileira com a forma de desenvolver brasileira, com a forma de fazer gestão, de fazer rotina, de fazer amizades no Brasil, e é o que eu sempre bato na tecla, fazer software, estar em tecnologia é muito mais sobre essas outras coisas, né, do que só codar em si, né, entender o problema, fazer as perguntas certas, ter boas relações com o PO, com o CTO, né, com os C-levels, né, e com sua equipe, né, com seus parceiros, que você vai passar ali bastante tempo. Então é sair um pouco dessa ilusão do globalismo, de pensar que porque existe fulano lá do outro lado do continente, que isso me faz automaticamente inapto ou não condicionado, né, a performar essa função, essa posição que eu estou aqui pleiteando ou que eu já esteja trabalhando, né. Isso é uma coisa para se pensar, né, para você separar um pouco, né, o joio do trigo. Porque no final, velho, você vai vendo que a sua história, a sua vivência, elas podem ser exatamente o diferencial que o time precisa. Então, cuidado ao transformar essas referências globais, em mitos, né? Você tem valor no seu contexto, você é quem você é, pela história que você seguiu. A parte técnica, eu te garanto, nenhuma empresa ela chega depositando as coisas mais complexas na primeira semana, no primeiro mês.
né? Então, isso tudo é um trabalho gradual, né? Existem staff engineers, existem engineering managers, né? Eles sabem absorver essa complexidade, eles sabem distribuir essa carga para os newcomers, né? As pessoas que estão chegando na empresa e fazer com que você ganhe confiança durante o processo, né? Então, mais uma vez, respire, pense se isso não está afetando a sua vida e veja como separar essas coisas, né? De não ficar se comparando muito, principalmente em escala global, né? Teve um case muito claro assim também que eu tive quando eu virei tech lead em Paris. Saiu de um contexto, né? Eu e o CTO, né? Nós dois escalamos uma equipe de tech de 11, 12 pessoas. E eu lembro que num determinado momento eu chegava assim para mim mesmo e falava: caramba, será que sou eu mesmo que deveria estar aqui? Será que eu sou realmente digno, né, de estar aqui? Um brasileiro comandando franceses, pessoas de outras nacionalidades, enfim. E eu lembro que eu tive da sessão de feedback, né, que eu sempre sou uma pessoa que sempre gostei de ter esse ciclo mais curto de feedback, né, para as pessoas. E também de receber esses feedbacks, né, também dos meus liderados. E aí nos devs chegou assim para mim: velho, os franceses, tá, são cheios de si. Quando você chegou, né, com sua leveza, com seu sorriso, sua empatia, perguntando como a gente está, isso mudou tudo aqui dentro, né? E a gente te respeita muito além da parte técnica. E aquilo me fez cair a ficha, assim, sabe, que é o meu jeito, né? Algumas, vamos dizer, os requisitos não funcionais da vaga, né? Que me fazia ser digno daquele lugar e da função que eu estava atuando. E veio assim numa validação de maneira assim sensacional. Eu nunca me esqueci desse ciclo de feedback. Mas é isso, pense muito nisso, porque às vezes a gente fica focando só na questão técnica, né, do matching, de saber aquela tecnologia, de responder tudo que tem naquele CV, e que não é bem por aí, não é bem por aí. Então, o certo solução que a gente vê é trabalhar esse sentimento de coragem, né? E coragem na área tech, eu não acredito que seja saber tudo, né? É dizer sim para o desafio, mesmo quando você tem dúvidas, né? Cara, se você já conseguiu entender isso, internalizar isso, decidir mover-se apesar de, né, parou com essa questão da comparação global, entende o seu valor, mesmo sendo júnior, cara. Como eu te falei lá no início, cara, eu tinha certeza que eu queria entregar alguma coisa legal. Eu sabia que eu queria entregar, que eu iria aprender, que eu gostaria de aprender e que fosse o custo que fosse no Google, no Stack Overflow, eu iria resolver aquilo, sabe? Se você age com essa barra otimismo, né, energia, você está na frente de muita gente que se esconde atrás da insegurança e nunca dá o primeiro passo, sabe? Ou o próximo passo. E aí pense, eu vejo muitos desenvolvedores que estão nesses ciclos paralisados, sabe? Seja pela língua, seja por uma tecnologia, seja por um tipo de arquitetura, sabe? Cara, se você quer mesmo, se você vê crescimento, se você sente que esse é o seu caminho, apesar de, né? Aceita, velho. Aceita, diz sim. Seja vulnerável consigo mesmo, com os outros também, sabe? Pode chegar aberto. Cara, tem esse risco aqui, eu não sei essa partezinha, mas eu quero muito. E eu posso entregar valor por aqui, enquanto estou aprendendo isso aqui, sabe? Então, é vender, né? Vender a vulnerabilidade. Eu te garanto, toda pessoa, ela tem as suas vulnerabilidades. Então, você vai criar até uma conexão ali, né, com a pessoa, com essa sua sensatez, com essa sua abertura, né? Saiba colocar isso de uma maneira profissional, séria, né? E isso pode, com certeza, te vender ótimas oportunidades de crescimento. E mais importante também, né? Para finalizar aqui, se você sente essa síndrome do impostor, é porque, no fundo, você se importa, né? Você se importa com você mesmo, você se importa com os outros, com as pessoas que acreditam em você, que apostam em você, que pagam um salário para você. Então, isso já diz muito sobre você, no fundo. Existe um grande ponto positivo. Acho que as pessoas que têm um mau caráter, elas não se importam, né? Simplesmente elas não consideram o erro, ou a desilusão, ou a dor que podem causar ao outro pela o seu próprio não preparo, né? Então, isso vem de um lugar muito bom e você tem que também abraçar essa parte, sabe? E a verdade, galera, é que não existe momento certo, não existe tácio certo. Existe um momento que você decide se expor, sabe?
mesmo com medo. É ali que o crescimento acontece, né? E se isso que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, né, gravando na praia, com gente passando e me olhando com a cara, quem é esse maluco aí gravando, falando essa língua aí? Cara, se isso tudo servir para te fazer conectar com essa coragem de dar o próximo passo e tentar algo diferente, a minha missão aqui hoje está feita. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa aqui um comentário se você teve a sua história também de superação, desse momento que você só se jogou mesmo sem saber como seria essa solução. Compartilha aqui com a gente. Galera, eu tô tentando reativar o canal, né? Conto muito com o apoio de vocês para se inscrever, compartilharem com os amigos, né? Deixar aqui seu like. Isso ajuda bastante, e não é a questão numérica, para mim é mais o saber que eu estou ajudando pessoas, que eu estou alcançando e fazendo a diferença na vida delas, né? Então, isso é um grande combustível, então, se puder, deixa qualquer sinal de vida aí que eu trouxe algum sentimento bom para vocês e a gente tá só começando. Deixa aí um grande abraço e sucesso na carreira. E, mais uma vez também, me busquem também no LinkedIn. Adoro, tem uma galera que chega lá me procurando, então fica também aberto mais uma vez esse convite aí pra gente se conectar por lá também, beleza? Abração e até a próxima.